ajeitada nisso. Aí já estamos ao vivo aí, Vador. Ah, beleza, Matias, beleza. Já estou procurando. Dá tempo da gente pedir para o pessoal participar aí. Isso. Já vamos começar a compartilhar, já estou vendo aqui. E... Eita, estamos aqui ao vivo. Vamos compartilhar isso aqui agora. Gente, hoje de manhã, não sei se vocês viram, o Vado eu vi que entrou. Nós tivemos um bate-papo tão bom com o Wagner de Assis, e foi uma surpresa tão agradável, Júnior. É mesmo, eu não assisti. Você gravou, né? De uma simpatia, de um desprendimento, assim, aberta a conversa, a discussão e tal, me surpreendeu extremamente positivamente o bate-papo. Depois você assiste, foi realmente muito rico, né? Me surpreendeu. Que bom, cara. Pro lado bom, né? Ultimamente a surpresa é sempre o lado ruim, né? Nossa, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Chega de Kardec passou por isso, quem somos nós, né? Então também vamos ter as nossas, né? Foi facilidade, né? Sim. Espera aí, pessoal. Vamos compartilhar isso aqui. Aham. Bom, nós estamos no ar, né? Você ia fazer a apresentação do pessoal enquanto isso? Claro. Não sei. Ou você quer esperar? Bom, eu posso fazer, não tem problema nenhum, mas peraí. Então, é que se eu começar a fazer a apresentação, quem não vai compartilhar não assiste depois. Ah, falei bobagem. Não, dá 2 minutinhos, aí dá tempo. Dá 2 minutinhos. É o tempo do pessoal entrar na sala, que já estamos com 37 aí, né, Matias? O pessoal vai entrando, está acostumado com esses minutinhos no começo aí. É o famoso. Aliás, aquilo que eu falo sempre, ó, já está aí, ó, Anderson, ajuda aí, pessoal, ó, Helena, Francisco, Maria José, tem um monte de gente já ao vivo, ó, Valéria, o pessoal já está acostumado, por favor, Marcelo, por favor, vai compartilhando com a gente aí nos grupos, com os amigos, né, para a gente fazer mais esse bate-papo tão interessante que está tendo, né. Mais uma tarde de estudos. Aqui está ok. Vado, se você quiser ir começando aí, eu vou compartilhando aqui enquanto você... Beleza. Bom, gente, nós estamos dando sequência do nosso projeto, né, o Espiritismo entre Países, né, nós não estamos nem aproveitando essa pandemia, na realidade foi uma situação que nasceu para até trocar experiências de conhecimento, como que funciona o Espiritismo agora, hoje, lá em Portugal, né, nós estamos falando com o João Gonçalves, como que funcionou lá com o Charles na França, e assim por diante, e outros países. É trocar experiências e conhecimentos, entendeu? Então é um projeto que nasceu, e agora nós estamos aqui hoje juntos. Eu sou o Val, sou trabalhador do nosso lar de São Carlos, junto com o Júnior, que também é meu irmão fraternal e carnal, beleza, só levantar. O Alexandre Matias, que eu já o conheço, não vou falar datas. Não conta, não vale. Não conto, que isso é um perigo. E agora conhecendo o João Gonçalves, com muito prazer, João, muito prazer de coração. A gente está muito curioso de saber como é que funciona, como é que vocês estão, para a gente trocar essas figurinhas aqui. A gente trocou figurinhas em off, que a gente, claro, a gente é normal, a gente é curioso, né? A gente já, claro, já quer saber e trocar. E agora a gente quer compartilhar isso com o pessoal, tá bom? Eu vou estar aqui afora, junto com a Renata, aqui. Depois eu volto de vez em quando, só para dar um pitaco, tá bom? Gente, boa palestra, fiquem com Deus. Obrigado, Valo. Olá, Matias. Bom, João, boa tarde. Eu fiquei surpreso, né? Outro dia nós conversando, eu e o João no Face, ainda fui falar para ele, falei, ô, João, curte a página, mandei o convite. Mas eu já sigo a página de vocês, eu conheço. Essa história da internet é, assim, ao mesmo tempo que assustadora e encantadora, né? Fantástico. Olha o que nós estamos fazendo. Toda vez nós temos comentado isso, né, Júnior? Num momento tão delicado da pandemia, né? Nós estamos ouvindo isso dentro do país e fora do país, foram todos comentando a mesma dificuldade. Por outro lado, nós estamos tendo essa alegria de conseguir, como o João acabou de falar, né, nós temos um riacho entre os dois países, né, e nós estamos tendo a facilidade tão grande de conversar. Então, assim, João, para iniciar, só para a gente começar o bate-papo, embora a gente estivesse fora do ar conversando algumas coisinhas, eu acho a grande curiosidade, quando a gente começou esse projeto, como o Vado falou, na verdade foi uma ideia dele, começamos lá com o Adalberto no Japão, é sempre a curiosidade inicial das pessoas, de quem está acompanhando esse projeto, é saber como é que é o movimento espírita em Portugal. Nós temos uma ideia aqui no Brasil, e às vezes nem no Brasil, né? Às vezes nós temos muito próximo, né? Dentro da própria cidade, no máximo dentro do estado. Então as pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber como é que é feito o movimento espírita nos outros países. Por exemplo, a gente sabe que tem muito brasileiro
envolvido nas atividades espíritas nos outros países. Então, eu queria que, assim, para a gente iniciar esse bate-papo, fosse nesse sentido. Como é que é aí em Portugal? Tem realmente muito brasileiro? Como é que é feito essa divulgação de doutrina espírita? Como é que é feito em Portugal? É parecido com o Brasil, que eu sei que você acompanha? Só para a gente ter uma noção, para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado. Boa tarde, meus amigos. Desde a outra margem deste riacho, que estas novas tecnologias se encarregam de estreitar. Esta margem aqui europeia do grande riacho Atlântico. É um gosto estar aqui convosco. Agradeço-vos muito esta oportunidade de nos abraçarmos desta forma pela mesma causa que nos une, a causa espírita. E sobre a causa espírita, dir-vos-ia que estamos a falar de uma realidade que, eventualmente, a vemos segundo verdades distintas, mas isso é normal. O homem não consegue apreender a realidade, falta-lhe perfeição para isso só Deus. E então nós vamos vendo a mesma realidade segundo uma versão, que é a verdade, chamamos-lhe isso. A verdade é apenas uma versão da realidade, dizem os pensadores sistémicos. É uma área do conhecimento das ciências que me interessa em particular. Então, se nós tivermos esta ideia, nós automaticamente partimos de uma posição muito interessante que o Alexandre aqui já vinha apontando, é conhecermos-nos uns aos outros, conhecermos as verdades que temos, as versões da realidade que temos, porque é do confronto delas que nós podemos, sem orgulhos, sem ter nenhuma ideia de que um é que é o dono da verdade, é juntarmos, vermos os vários pontos de vista e sairmos com uma melhor. Como dizia um escritor quase contemporâneo de Allan Kardec, de nome Marcel Proust, ele dizia que a verdadeira viagem da descoberta não é descobrir novas terras, mas antes vê-las com novos olhos. Ora, que olhos são esses, estes olhos do riacho Atlântico deste lado, sobre esta mesma terra que é o Espiritismo? Olha, esta realidade vai impressionando os portugueses. Já mais, pelo menos, temos evidências na própria codificação fundamental de Kardec. E atenção, quando me refiro aqui à codificação fundamental, estou-me a referir a 11 livros, estou-me a referir aos 11 livros que ele considera no catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. É ele quem diz. São 11 livros. E uma dessas obras fundamentais é exatamente a Revista Espírita, que muita gente não passa por cima dela. E ele tinha, como sabemos todos nós, ele tinha aquele hábito de anunciar na Revista Espírita os livros que ia publicando. E pelo menos, em janeiro de 1868, quando ele anuncia a Gênese, a primeira edição da Gênese, ele tem lá o anúncio, e tem uma coisa curiosa, e que une os nossos dois países. Ele dizia, nessa altura, que esse livro, a Gênese, outra das obras fundamentais básicas de Kardec, iria custar 3,50 francos, mas depois acrescia as despesas de transporte consoante o lugar para onde fosse enviado. É curioso que vêm os nossos dois países lá referidos, com preços distintos, como também me parece óbvio. E então, lá vem dito que enviar a Portugal, nessa altura, custaria mais €1,40. Euro agora. Tá. £1 franco e 45. £1,45. O que levava quase para os 5 francos. Mas enviar para o Brasil a coisa ia ficar pior, porque ia ficar em mais £1,80. Ok? Era quase mais metade do livro, o que passava bem os 5 francos. Então está aqui uma evidência clara que, quer no Brasil, quer em Portugal, já era conhecido o espiritismo, senão Kardec ia tratar de enviar livros para estas paragens sem que houvesse interesse do lado lá. Não iria. Mas realmente isto é o interesse pessoal, como qualquer um de nós, que se pergunta acerca da nossa origem, da nossa natureza, do nosso destino enquanto espíritas e tal. Bom, individualmente nós podemos questionar isso. Depois, claro, podemos aprender se
trocarmos verdades uns com os outros. Então vamos formando o que hoje vamos designando por movimento espírita, independentemente da organização que há. E é curioso, de novo, um abraço muito grande entre os nossos dois países. Verdade. Em Portugal há um registro, e este é mesmo já um registro histórico, de que no final do século XIX há uns irmãos, 3 irmãos, eles não são irmãos consanguíneos, são um pouco como tu, Júnior, Ivaldo. e o nosso, exatamente, o Val. Eram 3 irmãos de apelido Cunha, mas não eram consanguíneos, mas eram muito amigos mesmo, como irmãos. E tinham estado aí no Brasil, no final do século XIX. E quase a chegar ao século XX, eles tinham ascendência do norte de Portugal, uma cidade do norte de Portugal, Braga, e ao regressarem, eles fundam o registro que há da primeira casa espírita portuguesa. Portanto, estamos ainda nos finais do século XIX. Depois o tempo vai andando. Portugal, como sabeis, era uma monarquia nessa altura, mas em 1910 passa a uma república, o tempo vai andando, e em 26 de maio de 1926, já depois da Primeira Guerra Mundial, então é fundada a Federação Espírita Portuguesa. É fundada nessa altura. Mas Portugal sofre uma série de convulsões políticas, como todos os países, vai oscilando entre regimes mais abertos, regimes mais fortes, mais editoriais, e tocou a vez a Portugal de, pela década de 30, ter uma mão muito forte, chamada fascista, não é? Portanto, chamada Salazar. E, como muitos políticos radicais, quando exercem o seu poder ditatorial, tentam afastar ideias que não sejam favoráveis, e o espiritismo não era favorável às ideias radicais, ele tratou de silenciar o espiritismo. E silenciou mesmo, em 1953 é proibida qualquer reunião espírita, mas claro, é uma proibição, é mesmo, foi mesmo proibido. Mas claro, é uma proibição formal, que teve um efeito contrário. Um pouco, isto faz-me lembrar no tempo de Kardec, e vocês sabem isto a queima dos livros tão bem quanto eu, lembram-se do Auto de Barcelona, não é? Portanto, em 1861, nesse ano tinha saído o Livro dos Espíritos, não era? Portanto, embora nos nossos países, como vimos há pouco, demonstração clara de que havia espíritas, pelo menos na revista Espírita em 1868, está ali mesmo demonstrado, pelo preço que custava enviar a Gênese, mas, por certo, já havia pensadores interessados nesse assunto. E em Espanha, sim, já havia, de tal maneira que Kardec envia 300 livros em outubro de 1861, ele envia 300 livros, entre os quais também era o que havia na altura, portanto, era o Livro dos Espíritos, havia os números da Revista Espírita, havia o que é o Espiritismo e havia o Livro dos Médiuns. Portanto, ele manda 300 livros. E aquilo entra por Barcelona, e em Barcelona o bispo, não é, católico, romano e tal, contrário às ideias mais livres, diferentes a estas verdades novas sobre a mesma realidade espiritual, tenta dar um exemplo, não é? E manda queimar numa praça pública aqueles livros todos, que, julgava ele, ia servir de emenda e exemplo para que não se repetisse tal coisa. Pois foi a melhor propaganda que pôde existir ao espiritismo nessa altura em Espanha. E a nós também esta proibição de 53 acabou por estimular mais as reuniões. Claro, eram feitas à porta fechada, eram vigiadas. Eu lembro-me, conta-se um episódio interessante desta nossa união luso-brasileira. Nós tivemos sempre uma boa relação com palestrantes brasileiros
que hoje já têm alguma idade. Estou-me a referir, por exemplo, a Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco vem com muita frequência, ainda agora, vem a Portugal. E nesse tempo ele também vinha. E é engraçado que, nesse tempo em que esteve silenciado o movimento espírita, que as reuniões eram tidas em caves, para não se ouvisse lá fora, pessoal que quisesse bater palmas ao Divaldo perante o seu discurso sempre erudito e tal, então fazia-se assim às mãos, para não bater palmas, ok? Bate. Há pormenores, detalhes interessantes. E então isto vem levando que esta tentativa de silenciamento foi mais tangível, inclusivamente. Já eu tinha nascido, mas não me lembrava, era muito pequenino, mas em 62 há uma confiscação da sede da Federação Portuguesa, São Espírita Portuguesa. Confisco esse, é uma casa na Baixa de Lisboa, uma casa bonita, do século XVIII, que é confiscada. E reparai, é confiscada em 62, nós temos uma revolução para repor o Estado Democrático em 75, portanto 13 anos depois, e até hoje já passaram mais 45, já no domínio da democracia, e essa casa não voltou à pertença do seu dono, portanto à Federação Espírita Portuguesa. Ainda não voltou. Essa casa, um acervo bibliográfico no Norte e uma outra casa também no Porto. Mas pronto, desde que houve liberdade, portanto, desde 75 para cá, foram retomadas as atividades do espiritismo, que ao longo deste tempo se foi desenvolvendo e, como nós falávamos em off, até há pouco, realmente a estrutura do movimento espírita em Portugal, ela tem que ser compreendida para os nossos telespectadores brasileiros que vivem num país bastante grande. Vamos dar uma perspectiva de dimensões. Portugal continental, com exclusão da diáspora, tem 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes para os nossos telespectadores, em particular desta zona onde se situam estes nossos dois centros, de São Paulo, é mais ou menos as pessoas que vivem na cidade, São Paulo cidade. Portanto, é esta a dimensão de Portugal. Metido num espaço geográfico, é uma espécie de um retângulo, tem 600 quilómetros de comprimento por 400 de largura e está rodeado de terra pela Espanha e pelo lado oeste e sul por este riachinho que também nos une, que estamos aqui a tentar estreitar, o Atlântico. Tá. Ok? Portanto, e neste quadradinho, neste retângulozinho, digamos, e com estas 10 milhões de pessoas, a Federação Espírita Portuguesa tem uma estrutura que aceita uniões e centros espíritas e também associados individuais. Digamos que as uniões são aglomerados de centros. Os sócios da Federação são os centros espíritas. Nem todos os sócios coletivos da Federação estão ligados a uma união, estão numa união. Há alguns anos, neste momento temos 3 uniões. Temos 3 uniões, mas temos mais centros fora das uniões e diretamente ligadas à Federação do que o conjunto que se veicula à Federação através das uniões. E depois temos os sócios individuais. Há uma forma, eu sou associado individual, para além de que depois, em particular, um dos 3 centros de que sou trabalhador, depois colaboro com quem queira, quem necessite de mim, mas dos 3 centros de que sou trabalhador, apenas um deles é federado. E então esse meu centro é também um sócio. Temos 121 centros, ou melhor, dito melhor, tínhamos o ano passado, e até antes da pandemia,
o censo que tínhamos era de 121 centros organizados, alguns deles em 3 uniões, distribuídos por 3 uniões. E deste conjunto todo, apenas 69 eram federados, sejam diretamente ou sejam através das uniões. Isto dá-nos uma perspectiva que se calhar não é incomum no Brasil, também será assim. Nem todos os centros estarão filiados em uma federação ou na Federação Espírita Brasileira. Vocês têm uma organização um bocadinho distinta, talvez as federações estaduais se assemelhassem um pouco mais às nossas uniões. Enfim, mas portanto... Exato. A perspectiva é a mesma. Lá estamos, olhando para a mesma realidade com outras verdades, outras versões da realidade. Tranquilo. Mas a coisa deve ser... E então apenas 69 eram federados. Pode haver várias razões. Se calhar não nos compete muito estarmos a investigar isso, mas podem ser razões de não sentirem necessidade pelo apoio que eventual que a Federação pudessem colher da Federação em função dos compromissos a que se tivessem que sujeitar. Pode ser muita coisa, pouco interessa. O interessa é darmos, digamos, a ideia da quantidade, do volume e da organização da Federação. Mas eu dizia-vos que era 121 no censo do ano passado e até à pandemia, porque a pandemia está a trazer vítimas. E não são só as vítimas dos seres humanos. Também têm vítimas, estão a ser feitas vítimas nas associações e centros espíritas. Eu espero que não seja uma realidade que o Brasil passe por ela, mas provavelmente, se calhar, a dinâmica vai se reproduzir. Eu falo-vos aqui deste lado do riacho, nós já vamos no desconfinamento, isto é, já passamos o pico da pandemia e agora já se vai reabrindo. Ainda ontem tive a oportunidade de ir fazer uma palestra pela primeira vez fisicamente a um centro que reabriu. Mas o que acontece é que durante a pandemia os centros fisicamente estiveram fechados. Também qual é a prática mais comum dos associados é que quando vão ao centro aproveitam a oportunidade para entregar a sua cota mensal, o seu óbvio. Como não vão ao centro, esse dinheiro não entra. Como o rendimento, por exemplo, de vendas de livros espíritas, etc., onde as casas poderão realizar também algum dinheiro para se autossustentarem, é algo físico, também não ocorre. E como a maior parte dos centros não tem instalações físicas próprias, tem que pagar rendas, façam questão de imaginar que já temos várias baixas, porque não há dinheiro para pagar essas rendas. Portanto, esse número terá diminuído, embora se passe um outro fenómeno muito mais interessante para a divulgação espírita, que é o número de adeptos está subindo muito mais. E porquê? Olha, por esta prova que estamos aqui a fazer, utilizando estes meios, nós chegamos a muito mais gente. E então é engraçado reparar que durante o período em que tivemos com portas fechadas nos centros espíritas e que tivemos que recorrer àqueles que não tinham essa prática, não é bem o caso dos vossos centros que vocês já tinham uma experiência prévia, mas aqui a maioria dos centros em Portugal não tinha essa experiência prévia das redes sociais, da transmissão das suas palestras e dos seus estudos. Então, mas tiveram que lançar mão perante isso porque as pessoas ficavam órfãs. E então começou-se a lançar mão. E então verifica-se, e eu vou verificando pelas palestras que tenho a oportunidade de fazer em coordenação com os centros que me vão pedindo, cada vez vai subindo mais gente, cada vez se vê mais gente a aderir, a estar presente. Então significa que durante a pandemia tivemos mais assistentes aos nossos trabalhos, em particular os de palestra e de estudos, do que até quando estávamos em pleno funcionamento físico. E agora, quando vamos abrir, agora põe-se um dilema muito particular,
para os dirigentes espíritas, mas que está bem consonante com a lei moral do progresso e a lei moral da destruição. Não é? A lei moral da destruição diz-nos que os flagelos gerais só servem um único propósito, é acelerar o progresso humano. Ok? Então, o que é que nós estamos a observar? Que agora as casas estão a pretender reabrir e estão a reabrir, mas ainda temos limitações físicas. A Direção-Geral de Saúde, o que é que regula estas coisas aqui em Portugal? Se podemos, as casas, os negócios tais fecham, as casas tais fecham, estes se abrem, diz que só poderão abrir com metade da lotação. Imaginemos uma casa que tivesse uma lotação de 100, agora só pode ter 50. Então, relativamente ao último dia em que fez a última palestra pública, pois agora só abre com metade. Mas, durante o período que zero físico, passou a ter 500, 600, 1000 visualizações, 1000 pessoas. Ok. Agora vai reabrir. Agora, manda o bom senso dos dirigentes que, bem, não podem tornar órfãos aquele número maior que, afinal, atendia ao esforço da divulgação, não podem privá-lo agora. Portanto, então agora tem que dar o passo que a lei moral da destruição prevê e a lei moral do progresso. Têm que arranjar internet, têm que passar a utilizar este meio para fazerem as duas coisas. Quem quiser ir ao centro, vai ao centro. Mas não se deixe agora órfãos os outros que estiveram ali e que para muitos deles, aqui em Portugal assim aconteceu, provavelmente no Brasil sim, mas tenho, por exemplo, evidências que em Cuba também, por pessoas que fazem o favor de vir às minhas palestras, que me perguntam, então, e agora, quando recomeçarem as atividades, vai deixar de fazer palestras? E aquilo bateu-me na consciência, disse, não, vou continuar, nem que seja só eu fazendo, mas não, eu vou levar a que as casas espíritas com que eu trabalho, vamos progredir todos, que façamos todos esse progresso. Porque havia gente que, por um lado, viviam muito longe de qualquer centro espírita, e esta oportunidade de o centro espírita lhe entrar em casa veio muito bem. Porque mesmo vivendo muito longe do centro espírita, toda a gente hoje tem um telemóvel, ou um computador, ou internet. Ok? Muito bem. É esses uns. Outros, estes que eu vos digo que o centro espírita já não vai reabrir. Não tem possibilidades de recursos financeiros para abrir. E então, estas pessoas agora também só têm isto. Mas aqueles que por todo o mundo, a gente está aqui a falar, e por certo, há de nos aparecer pessoas aqui a falar castelhano. Todo mundo vê isto, e que para eles é a oportunidade que não tinham e tiveram durante esta pandemia. Bem, eu estou a falar pelos cotovelos, não estou? Calma agora. João, tranquilo. Não, você é a noiva do casório. Fique tranquilo. Oi. Tudo bem, não tudo posso bem. pôr meu cabelo. João, algo interessante. Duas informações que você passasse que são uma pista interessante. A primeira dos livros que seguem. Por exemplo, literatura tipo André Luiz, Humberto de Campos, Hermínio Miranda, são seguidos, são lidos, fazem parte, apesar de não estarem no Pentateuco. Essa é uma dúvida interessante, já que a parte literária é importante. Tu foste muito didático, hein? Explicando como funciona. Não é comum. É um bate-papo bem organizado, hein? Não parece... não digas nada, né? Porque nós andamos a combinar antes, senão os telespectadores vão-se embora já. Então, essa é uma dúvida interessante, ou seja, outros livros abordam com tranquilidade, e o termo religião, o Charles disse que há uma grande restrição na França, nem todos veem com bons olhos a palavra religião. Isso também acontece aí em Portugal? Essas duas questões. Descarregaste montes de granadas em cima de mim. Bem, ok. Vai se acostumando. Uma de cada vez. O que vale é que eu pensar aí, mais ou menos. Okay. Então vamos lá. Olha, vamos começar então por esta última.
que é para depois chegarmos às obras. Porque tudo está ligado com tudo, não é? Sistemicamente, tudo está ligado. Vamos começar pela noção de religião e como nós daqui vemos se há ou não ligação com o espiritismo. Como dizem os americanos, têm um dito que é engraçado, em inglês diz bottom line up front, é o fim de início. O fim de início é, para nós, o espiritismo não é religião, mas há que justificar. E é isto que agora vou tratar de justificar, uma vez que é uma filosofia. Não é religião, mas é uma filosofia, portanto há que justificar aquilo que eu estou a afirmar. Ora bem, realmente o espiritismo não é religião e até, se quisermos geneticamente, não encontramos evidências disso. Geneticamente, se formos revisitar Kardec, da minha investigação, e provavelmente terá escapado algo, mas para já é suficiente. Eu verifiquei que ele endereça por 5 vezes a questão da religião e do espiritismo. 3 delas podemos encontrar em mensagens que estão inscritas nas obras póstumas, nesse testamento doutrinário de Kardec. Mensagens que ele entendeu que não devia publicar em nenhuma outra obra, mas que depois foram publicadas 21 anos após a sua morte. E aí há umas mensagens, a começar numa mensagem anterior, antes dele publicar o Livro dos Espíritos, em 56, em sua casa, um espírito familiar, que lhe vai falando na sua missão. E ele, ao falar-lhe na sua missão, fala-lhe que realmente aquilo que ele ia, o trabalho que se esperava dele era criar uma doutrina que substituísse as várias religiões que houvesse. Uma apenas se fará necessária, que abarcará as outras. E depois tem mais 2 mensagens, depois tem no que é o espiritismo, ele endereça essa questão, de novo, nessa obra fundamental, e tem um famoso discurso numa obra fundamental, que é a Revista Espírita, um famoso discurso do dia comemorativo dos Dias dos Mortos, que ele faz em 1 de novembro de 1868, mas que apenas vem refletido no número de dezembro desse ano, na Revista Espírita. E, embora pareça não ter nada a ver, lá no meio do discurso, ele emite a posição mais madura. E mais madura porquê? Naturalmente, todos nós progredimos. Eu sei hoje mais quando era bebê. Nós vamos estudando e Kardec sabia mais em 68 do que sabia em 57, naturalmente. Ele até vai mudando de opinião, não é por acaso que ele revê o livro dos Espíritos por 16 vezes, o livro dos Médiuns por 11 vezes, a Gênesis por 4 vezes, enfim. Portanto, é assim que funciona qualquer filosofia e qualquer ciência. Já não as religiões. As religiões têm mais a tendência a serem as donas da verdade e dos dogmas e tal. Mas não é o caso. E então ele endereça essa questão com um monólogo muito interessante que eu aconselho os nossos telespectadores a revisitar. Em determinada altura ele diz, então, porquê é que nós dizemos que o espiritismo é uma religião? E dizemos porque filosoficamente assim o é. Isto é, o espiritismo veio para unir, harmonizar os homens, ligá-los a Deus, ao que existe e que não se vê, mas se existe. Portanto, a trazer a harmonia. Muito bem. Então, e porquê que nós, afinal, dizemos que o espiritismo não é uma religião? Ele diz, porque neste momento, só temos um único termo para designar 2 coisas. A religião, com o andar do tempo, passou a ter formas, sacerdotes, ritos, hierarquias, que o espiritismo nunca teve. E ele termina. Por isso mesmo dizemos que é uma filosofia moral. E não é por acaso que, das 2 únicas definições que eu conheço de Kardec sobre o espiritismo, estão constantes no prólogo da obra, o que é o espiritismo. Bem lá as 2. E em nenhuma delas ele fala de religião. Fala de filosofia,
fala de ciência, uma ciência da observação, e fala das consequências que retira dessa investigação, que são de ordem de bem proceder, buscar ordem moral ou ético-moral, poderíamos dizer nós agora no século XXI. Portanto, então não é uma religião. É certo que também nos chegaram aqui, ao longo do século passado, nomeadamente, umas definições interessantes, tríplices, diziam assim: filosofia, ciência e religião. Está por demonstrar, não conseguimos ver por onde possa isso ser, porque realmente, passados 160 anos, estamos na mesma. A linguística evoluiu, mas ainda não criou um termo distinto para significar o que é isto. Isto é, e dou-vos um exemplo simples, é um ensaio sociológico que qualquer um de nós pode fazer. Quando terminarmos aqui este nosso bate-papo, como vai ser com muita pena minha, mas ao saírem, se puder, nós sairmos aí pela rua sem transgredir as ordens de saúde, ok? E perguntarmos ao primeiro transeunte que passa: olha, qual é que é a tua religião? E se por acaso nós tivermos uma religião e o transeunte também, e a resposta dele não for coincidente com a nossa, qual é a sensação que a maioria de nós tem? Ui, não és do meu time, não és do meu clube. É Oi, verdade, mas espera, tem essa dificuldade. a religião não é para unir, o espiritismo é para unir, não pode ser religião. É uma questão de não haver ainda um termo mais correto para isso. Por isso Kardec opta por filosofia moral, que está muito correto. Nós aqui, essa questão da filosofia e ciência está aceito porque também é justificável na parte filosófica e é comprovável na parte científica. E claro que a terceira, a base do triângulo, é da definição de Kardec. É consequências ético-morais. E nós, hoje, no século XXI, dizemos ético-morais, mas também se explica. Nós entendemos, vamos entendendo, e julgo que somos todos nós, os estudantes, pelo menos das áreas filosóficas e científicas, vão entendendo que a filosofia também vai progredindo. De facto, quando nós lemos a codificação fundamental de Kardec, nós raramente encontramos, ou nada, dependendo das traduções, encontramos referência à ética. Mas também não se pode referir a algo que não era conhecido. No tempo de Kardec, a moral era um conceito relativamente amplo. Mas ele sempre se preocupou em conceituar bem o que aquilo queria dizer. Era a moral baseada no referencial cristão, de Cristo, mas justificada, como manda a filosofia. Ora bem, então, se é filosofia moral, hoje em dia, se formos a um dicionário, vamos encontrar que é sinónimo de ética. Portanto, então é preciso que aquelas consequências de bem proceder, que é o que visa o estudo filosófico e científico do espiritismo, visa sacar umas orientações de bem proceder para o homem proceder bem e progredir. Então elas têm que ser de ordem ético-moral, já que é uma filosofia moral. Porquê? Porque é preciso justificar porque é bem. Isto é, para o espírita não funciona a máxima de que todos fazem está bem. Não funciona, não pode funcionar. O espírita tem que justificar porque é que algo é bem ou algo é mal. Isto mesmo Kardec nos deixa dito com a sua linguagem. Se nós formos à pergunta 629 do livro dos Espíritos, está inserido já na parte das leis morais. E é perguntado aos espíritos o que é a moral. E ele vai dizendo que a moral é a regra de bem proceder e tal. E depois está uma frasinha muito pequena, mas cheia de conteúdo que merece a nossa reflexão. Que é assim: a moral funda-se na observância da lei de Deus. Ora bem, então, se algo se funda,
algo se apoia. As paredes de uma casa fundam-se, apoiam-se nos alicerces. Isto é, existiam primeiro os alicerces e depois é que vem a parede. Então a moral é produto de alguma coisa. Produto de quê? Da observância da lei de Deus. É como se tivéssemos uma máquina, por exemplo, aquelas máquinas que se mete carne de um lado, dá-se a manivela e sai chouriço. Desculpai a analogia. Pronto, a moral seria o chouriço. E a qualidade do chouriço é tanto melhor quanto melhor for a carne e a forma como dermos à manivela. O que é dar à manivela? Que é a observância da lei de Deus. É usar a nossa inteligência, que é imperfeita. E será sempre, comparada com Deus, mas vai progredindo. Para interpretar aquela lei que estamos a ler, seja qual for a lei, e deduzir dali as melhores indicações válidas para aquele momento, para aquela sociedade, de bem proceder, sem nada ter de absoluto. Eu dou-vos um exemplo. As senhoras aqui em Portugal, já eu era vivo e a minha mãe estava proibida socialmente de usar calças. Ela gostava de usar calças, mas estava proibida de usar calças socialmente. E aí no Brasil, de certeza que se passou a mesma coisa. Ora, era imoral uma senhora apresentar-se em público de calças. Ok? Graças a Deus, e para as senhoras melhor ainda. Hoje em dia é moral, graças a Deus. Então, mas espera aí. Então, mas como é que é isto? Então, e o espiritismo vai para uma coisa destas? Que num tempo o mesmo fenómeno é bem proceder e noutro é mal proceder? Ou, por exemplo, estas senhoras que hoje estiverem de calças e é bem proceder, quer aqui, quer aí no Brasil, e se agora se trasladarem ali ao Afeganistão? Olha, são criminosas, vão ser apedrejadas. Ui, outra vez imoral, neste século XXI. Então o espiritismo regula-se por uma coisa dessas? Não. O espiritismo não se pode regular por uma coisa dessas. O espiritismo, aquilo que é bem, e aquilo que é mau, é mau. Há um exemplo que eu costumo utilizar algumas vezes nas minhas palestras, um exemplo no livro dos Espíritos de novo. E perdoai-me eu falar muito sobre a codificação fundamental, porque sem nós entendermos bem a fundamental, se vamos buscar outras verdades sem conhecer a raiz, não teremos capacidade crítica. Portanto, voltemos aqui a Kardec. Portanto, olhando para o livro dos Espíritos, se nós olhamos para a pena de morte, se formos ver a pena de morte, podemos fazer a seguinte pergunta: é moral ou imoral? E a resposta, meus amigos, é que é as duas coisas, por estranho que pareça. Depende, isto é moral nos sítios, é imoral noutros, e em sítios em que é imoral hoje, já foi moral antes. Exemplo, em Portugal, há 150 anos atrás... Ela existe hoje em Portugal? Já não existe, está abolida, mas há 150 anos, ela foi abolida há 150 anos. Mas até aí era bem proceder que um juiz mandasse matar aquele que em tribunal se provou que matou outro. Outra coisa é que realmente tenha morto. Mas em tribunal se matou outro. Muito bem. Era bem proceder. O juiz devia fazer. Era bem proceder. Era moral. Muito bem. Isso foi há 150 anos. Hoje não. Hoje é imoral. Está abolida a pena de morte em todas as circunstâncias. Está substituída por penas de 25 anos. É o máximo. Mas vamos, por exemplo, aí um pouco a norte de vocês. Aí, ó, tio Trump. O tio Trump tem ali uns estados, nomeadamente no Texas, o estado do Texas, em que a pena de morte é moral, continua a ser moral. Isto é, ela existe e é bem proceder que um juiz mande matar aquele que se provou em tribunal que matou outro. Então, se esse juiz fosse espírita... Isso. Como é que ele ia pensar? Boa. Nos Estados Unidos ia achar que era bem, vinha aqui a Portugal e ia achar que era mal? Esquizofrenia? O espiritismo não é esquizofrénico, ok? Muito bem. Então, o que é que nos diz também o próprio livro dos Espíritos? E mais adiante diz-nos, mas vocês, como é que saem disso?
Deus deu-vos a inteligência para distinguirem um do outro, o bem e o mal. Então há que justificar, há que pensar justificar. Muito bem. Então, se assim é, vamos agora fazer aqui um exercício, um silogismo lógico. Então vamos perguntar assim, e já sabemos que se vamos filosofar, moralmente, vamos produzir algo ético, com os dados das definições que a gente tem hoje da filosofia. Então, vamos lá pensar. O homem é imperfeito em qualquer lado, onde a pena de morte é moral e onde é imoral. Muito bem. Se é imperfeito em qualquer lado, pode errar em qualquer lado. E um juiz poderá errar num sítio onde ela é bem proceder e no outro sítio onde é mau proceder. Tá. Então, se pode errar, e nós já vimos passar-se isso ainda recentemente de novo aí com o tio Trump, houve aí 2 indivíduos que vieram aí a público que tinham pena de morte, cadeira elétrica, e verificou-se passado uns anos que afinal estavam inocentes. Se os tivessem já morto, como é que agora emendavam a mão? Pois é. Não podiam. Então, manda a lógica que se o homem pode errar, o homem, enquanto incumbido de ajuizar dos outros, ser juiz dos outros, não pode dar penas irreversíveis. Porque se o tivesse mandado para a cadeia, equivocaram-se, ao menos não se lhe tinha retirado o bem maior. Vem para fora, tenta-se recuperar, muito bem. Se eu tivesse morto, como se ia emendar isto? Portanto, a pena de morte é antiética em qualquer lugar, seja naqueles em que ela é moral ou imoral. Isto voltando então agora ao início, temos assim uma volta muito grande, e agora voltamos outra vez à pergunta inicial. É por aqui que nós tentamos conduzir a nossa formação espírita. É no sentido de levar as pessoas que querem estudar espiritismo a pensarem por elas, a estudarem e a perceberem-se que não se entra numa casa espírita como alguns julgarão entrar num templo de uma religião qualquer, em que o sacerdote lhe vai dizer tudo o que ele necessita, ele vai fazer umas rezas, umas bênçãos, umas coisas, umas macumbas, e vai dizer, não. Nós aqui pretendemos, com a transparência possível, mesmo que doendo de alguma maneira, dizer, amigo, o problema e solução estão dentro de ti. Aqui apenas o que podemos fazer é ajudar-te a tu descobrires por ti próprio quais são as melhores soluções. Portanto, daí que nós arredamos esta questão da religião, em definitiva, arredamos para o lado. Depois, isso tem que ver com a codificação. Agora a segunda granada. A primeira já está ali de lado. Pronto, ok. Agora a segunda granada. A segunda granada, o que é que tem a ver com a codificação e que obras nos socorremos para os nossos estudos? Nós estamos a tentar, porque recebemos influências de todo lado. Portanto, e é bom nós termos estas nossas conversas transatlânticas, transcontinentais e tal, para melhorarmos, sairmos todos com uma verdade melhor. E claro que há visões de formação do espiritismo muito baseadas em obras ditas complementares, posteriores a Kardec, às vezes demasiado baseadas nela e muito ignoradas as obras fundamentais. Nós estamos a tentar que isso se inverta, e eu sei que no Brasil assim é também. Tenho a oportunidade de participar semanalmente num estudo da Revista Espírita, com amigos aí do Brasil, e debatemos de vez em quando também estes assuntos, em que realmente nós encontramos até alguns centros que vão começando por indicar obras de André Luiz, O Nosso Lar, romances e tal. Vocês usam, gostam de André Luiz? Como funciona? Vamos lá ver.
eu posso falar pessoalmente por mim, já li aquelas 16 obras, são instrutivas, têm algo de interessante de ler, porque algumas são romanceadas, mas não são essas aquelas em que eu me posso fiar. Porque isso, vamos lá ver. A ciência é filha da filosofia, todos nós sabemos. E porquê? O senhor Platão, tido como o pai da ciência, dizia que a filosofia é a crença verdadeira justificada. E há um aluno dele, de nome Aristóteles, que descobre, passado um tempo, que daquele conhecimento todo que se pode abranger pela razão, filosoficamente, só uma parte dele era possível de se levar a um laboratório, de experimentar, de se deduzir leis gerais e universais. E então ele definiu o que era ciência. Pegando na definição que vinha de Platão, crença verdadeira justificada, de Platão, ele acrescentou-lhe comprovada, e deu ciência. Portanto, ciência é crença verdadeira justificada e comprovada. Muito bem. Então aqui temos filosofia, nós pela filosofia chegamos a tudo, inclusive a Deus. Mas não conseguimos levar Deus a um laboratório. Impossível. Nós e Deus guardamos aquela relação muito interessante que é a de pintor com o quadro. Nós somos o quadro. O pintor pode ensaiar as tintas, a moldura do quadro, fazer o que quiser, experimentar tudo. Nós, quadro, é que vamos levar o pintor ao laboratório. Leon Denis tem uma proximidade muito grande com Kardec. Leon Denis, vocês leem, usam, não? Lemos complementarmente. Lemos complementarmente. São fiéis aos 11 livros que você comenta mesmo. Somos fiéis e tentamos que as pessoas o sejam. Não excluímos, porque, de novo, ninguém é dono da verdade, muito menos nos âmbitos filosóficos e científicos. Não é? Portanto, Kardec diz-nos no que é o espiritismo, numa daquelas definições dele em que fala em filosofia e ciência, ele diz que é uma ciência de observação. Para os nossos telespectadores menos familiarizados com estes termos, vamos arranjar aqui uma metáfora. Vamos pegar numa ciência de observação bem conhecida, a astronomia. Ora, a astronomia é uma ciência de observação porque utiliza uma ferramenta, um telescópio, uma luneta, para ver corpos celestes. Muito bem. Ora, se eu, como astrónomo, apontar a minha luneta esta noite para o firmamento e descobrir, que será quase impossível, mas vamos imaginar que eu conseguia descobrir ali um pontinho branco que nunca ninguém tinha visto, ok? E eu saía aqui pelas redes sociais e mandava até, sem querer, ir para os vossos centros e tudo, descobri aqui um corpo celeste nas coordenadas tal e tal e tal. Isto tem zero de validade científica neste preciso momento. Não quer dizer que não seja verídico. Não existe. Não tem a validade científica, porque é uma única observação. Para ter validade científica, é imperioso que seja experimentado. E ser experimentado significa eu publicar as coordenadas, dizer as características do corpo celeste que eu observei, e vocês, que são tão astrónomos quanto eu, no mínimo, pegarem nas vossas lunetas e porem-se a ver, deixa lá ver se o João não nos enganou. E se vocês, por acaso, descobrirem a mesma coisa que eu, aí começa a ter validade científica. É assim que as ciências de observação executam a sua experimentação. Passemos-nos para o espiritismo. Qual é que é a luneta do espiritismo? É a mediunidade. É a luneta mediana. Exatamente. Muito bem. Então eu faço aqui uma pergunta, uma evocação. Não batam, hein? A evocação é recomendada por Kardec. Hein? Pode haver muita gente a pensar que não. Hein? Faço aqui uma evocação perguntando algo aqui ao outro mundo. Ok? E o outro mundo, através desta luneta,
bem calibrada, mal calibrada, é a ferramenta laboratorial, diz alhos, ok? E agora vamos, como Kardec fazia, pegava na mesma pergunta, outra luneta, é o mesmo que andar o astrónomo agora no Brasil, eu faço uma leitura daqui, e agora aí do Brasil vocês vão à procura da mesma coisa, e vou aí e vou perguntar a outra luneta, a mesma pergunta, a ver se sai alhos. Se sair sempre alhos, bestial. Bestial, tem validade científica. Aquilo que nós lemos nas obras de Kardec tem esta natureza. Ele obteve muitas respostas, só ficou com aquelas que coincidiam. Matias, nas outras lives, teve uma particularidade interessante, porque tanto na Noruega quanto o Beto no Japão, eles disseram que não é comum, as pessoas ficam assustadas quando vem, por exemplo, que a palestra não envolve dinheiro, ninguém vai cobrar pela palestra, não, você não vai cobrar por isso? Não vamos cobrar, não tem entrada, não tem ticket para entrar no centro espírita. Essas dificuldades você encontra por aí? Tem algum tipo de dificuldade financeira? Como funciona isso? Nós temos a prática de dar de graça aquilo que de graça se recebe. Quando se organiza um evento espírita, se houver despesas, necessariamente tenta-se que as pessoas participem, mas nada mais, porque dá de graça aquilo que de graça recebemos. Portanto, então nós, rematando que eu não fugia, fui apanhar balanço para continuar a fugir de uns estilhaços e tal, mas agora voltei outra vez, ao pé da granada, ok? Portanto, voltando outra vez para o pé da granada, portanto, nós o que pretendemos e estamos tentando passar, a mensagem que estamos tentando passar é que codificação complementar, se for só uma observação, um médium, um espírito não confirmado, é bom de ler, é como nós aqui, estamos aqui a exprimir as nossas opiniões, tudo bem. Validar isto carece de escutarmos mais, burilarmos e tal, né? Portanto, Kardec fazia isso. Exatamente. Portanto, nós aconselhamos as pessoas, gostam de ler romances, ok, tudo bem. Mas não comecem a ler literatura quando não sabem ABC. Até melhor ir a saber o A, B, C, A, E, I ou U. É para depois se ver as nuances que ali estão e se distinguir o trigo do joio, porque embora os textos possam ser aliciantes de ler, possam ser bonitos de ler, para o mais incauto pode redundar em verdades menos esclarecidas e que lhe podem trazer interpretações depois difíceis de ele assumir. Entendo. Chico Xavier é um ícone, como você certamente sabe, para nós brasileiros. Vocês estudam Chico Xavier? Leem Emmanuel? Vêm com algum outro olho diferente? Ou vai nessa mesma linha experimental? Chico Xavier, com as suas cerca de 400 obras, é muito lido aqui. Como são lidas as obras também de Divaldo Franco e de outros médiuns conhecidos, e alguns também portugueses. É certo que, tal como vocês experimentaram e se calhar ainda experimentam em algumas casas espíritas aí, houve uma tentativa dessa codificação complementar se tornar o essencial, ignorando-se o estudo. Eu lembro-me que quando comecei a fazer os meus primeiros estudos sistematizados, contando agora um bocadinho da minha história também para enquadrar apenas, eu só estudo o Espiritismo de forma sistematizada desde 2004. Percebi. Mas antes disso, o fenómeno mediúnico me era familiar, de uma forma empírica, isto é, no seio familiar, naquele tempo em que ainda decorrente da proibição
do espiritismo aqui em Portugal, as reuniões fazia-se à porta fechada, nas pequenas aldeias e tal, e eu assisti a alguns fenómenos mediúnicos e eu não conseguia negar a veracidade de alguns deles, nomeadamente quando aparecia a conversar comigo algum espírito familiar que não era conhecido do médium, mas que dizia coisas que só eu e ele que sabíamos. Eu não conseguia desdizer aquilo tocava umas campainhas, mas não sabia explicar porquê. Faltava-me conhecimento. Claro que isso vem mais tarde e eu tenho que descobrir se isto é, se não é, como é que isto funciona e tal. E é assim que me ponho. Estudei algumas correntes espiritualistas, nomeadamente do Oriente. Há bocado em off falávamos que tive a oportunidade de estar colocado do outro lado do mundo, na China e tal, e aí há umas correntes espiritualistas muito interessantes. Fui estudando algumas e tal, mas nenhuma delas me dava a resposta que eu queria. Até que resolvi mesmo entrar pelo espiritismo. E aí sim comecei a ver uma solidez filosófica na codificação fundamental. Espera, isto agora começa a fazer sentido. E é assim que eu começo. Mas lembro-me perfeitamente que quando eu me acerco do primeiro centro espírita, foi-me logo dito que as obras fundamentais, ou chamada também codificação básica, era aquele Pentateuco. Ok? Aquelas 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. Tá. E mais nada, o resto... Pentateuco. Exatamente. O resto era paisagem. Tá. E muitos cursos foram feitos e ainda existem por aqui, em que chega-se ao Livro dos Espíritos, nem sequer se começa pelas obras de iniciação, e pelo menos são 3. Entendi. E vai-se logo para o Livro dos Espíritos, e depois começa-se a saltar. Muitas vezes já nem o Livro dos Espíritos, já se vai saltando para a prática da mediunidade, sem também ainda se ter lido. Há muitos médiuns que nem sequer leram o capítulo 17 do Livro dos Médiuns. A educação mediúnica não é regrada, né? Não há uma regra. Começa-se mais ou menos de qualquer jeito. Exato. Chega aí, olha, dá aí uma ajuda. Ô, Júnior, tu sabes umas coisas, orienta aqui. Tal, senta aqui na mesa, vamos lá e vamos ver o que acontece. Exatamente. Portanto, isso nós estamos a tentar, de facto, combater. E hoje pugnamos que se retome o ABC corretinho, desde o A, I, O, U e ABC. E esse ABC são 11 obras. E quem diz é o próprio Kardec. Não vale a pena estarmos aqui com voltas. Não vale a pena estarmos com voltas. Kardec diz que são 11. Ajuda. Resumo da lei dos fenómenos espíritas. Eu aconselho a toda a gente, espírita ou não espírita, a ser a primeira obra que a leia. Aos nossos telespectadores, se tiverem tempo, logo à noite, se não estiverem muito cansados de nos ouvir, mais a mais dos meus cotovelos, estão fartos de falar. Absolutamente, vamos lá. Vão ler esta obrinha. Se não a conseguirem na internet, com facilidade a conseguem, mas vão lá, Revista Espírita, abril de 1864, está lá. 23 capítulos. Coisa simples de ler. Uma delícia. Em 5 minutos antes de dormir, ok. Esta é a primeira, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. É de 64, não é por acaso que é a de iniciação mais madura. De novo, o homem vai progredindo. Depois, por tamanho, experimentem-se no Espiritismo na sua mais simples expressão. Uma obra de 62, que é revista várias vezes por Kardec, mas já são 60 capítulos. Já é uma coisa mais volumosa. E então depois passai ao que é o Espiritismo. Outra obra de iniciação, essa já mais forte, cerca de 100 páginas, 3 partes e tal. Muito bem. E depois disso, então, aventurai-vos no Livro dos Espíritos. Também quem diz isto é Kardec. Kardec. Se forem ao Livro dos Médiuns, há lá um capítulo, na primeira parte das noções preliminares, que tem uma introdução, depois tem uma primeira parte e uma segunda parte. Nessa primeira parte das noções preliminares tem lá um capítulo do método. E lá no método vem dito
Perguntavam a Kardec como é que se estuda o Espiritismo. E em 61, bom é recordar que o que é que existia das obras de Kardec, das obras fundamentais? Existia o Livro dos Espíritos, existia o que é o Espiritismo, existia a Revista Espírita e vem o Livro dos Médiuns. E sabem o que é que ele diz? Qual é a sequência? Ele diz, comecei por o que é o Espiritismo, que o Espiritismo só apareceu em 59, em julho de 59. E não é pelo Livro dos Espíritos, é pelo que é o Espiritismo. Depois do que é o Espiritismo, então, passei ao Livro dos Espíritos. Não existiam as outras, em 61 ainda não existia o Espiritismo na sua mais simples expressão e nem existia o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, okay? Que é de 64 só. Portanto, ide ao que é o Espiritismo. Hoje, Livro dos Espíritos. E depois, Revista Espírita. E Livro dos Médiuns. Ele diz taxativamente assim. Depois do Livro dos Espíritos, podeis passar ao Livro dos Médiuns e à Revista Espírita, mas não começeis a ler a Revista Espírita sem terdes lido o Livro dos Espíritos. São bem germânicos, é bem sistemático no estudo mesmo. Vou dizer para você um termo que nós usamos aqui, apesar de vocês não lerem, não o deixarem como uma leitura subsidiária, Emmanuel, né? Obviamente você conhece, o mentor de Chico Xavier, tem inúmeras passagens com Chico com uma postura, digamos assim, bem firme, quase como um delegado. É assim, então você está psicografando, mas eu estou doente de um olho. Tem uma passagem que diz. E Emmanuel aparece e diz, mas tu tens o outro olho? Sem fazer carinho. Então é o que nós chamamos, é uma visão assim, emanuelista. Ou seja, uma visão bem reta. É assim, tu consegues, tu vai lá, tu esforças, é isso. Então parece-me que a visão portuguesa, não é, Matias? Não sei se você está vendo isso. É uma visão assim, bem cartesiana, né? A sequência é esta, é assim que funciona, e tem uma literatura. A Maria João, que é de Portugal, ela está falou, cada tem um sistema. A gente está caminhando para o final, João, e eu queria fazer uma simplesinha, que tem uma participante nossa aqui que está perguntando e a gente realmente esqueceu, né? Qual é a porcentagem de espíritas aí em Portugal hoje? Se isso tem um número aproximado, não sei qual foi o último censo, né? E como última pergunta, assim, o Júnior perguntou a respeito de Chico, se é lido, para o brasileiro hoje, a literatura é extremamente vasta, extremamente rica. Em Portugal, vocês têm algum autor que esteja fazendo, por exemplo, como fez Chico, né, como se fosse uma subsidiária ou alguma coisa nesse sentido? Porque muitas casas, independente de seguir essa linha sua ou não, usam essas obras de Chico Xavier como estudo, inclusive, ou como complemento e tudo mais. Aí em Portugal, existe alguma literatura, algum escritor que faça algo, não vou dizer semelhante, que seria leviano meu, mas alguma coisa nesse sentido, por exemplo, das obras de... Subsidiário mesmo, como esse, né? Para agregar esse tipo de coisa. Eu teria só essas duas perguntinhas para a gente conseguir finalizar, porque uma curiosidade seria interessante para a gente saber. Junto com isso, nós não sabemos, outro dia nós perguntamos para a Cristina em relação a esse tipo de obra e os romances, se teriam autores portugueses que fazem romances mediúnicos, tanto aqui no Brasil nós temos uma imensidão disso, né? Independente, não vamos nem entrar na qualidade, se são baseados, são corretos doutrinariamente ou não, mas tem uma vastidão desse tipo de trabalho. Como é que é aí em Portugal, João? Ok, então, primeira pergunta que tem a ver com números. Eu diria, sem poder dar certezas, mas apenas fazendo alguns cálculos e conhecendo um pouco do espiritismo nacional. Ora, se temos 121 casas, as casas maiores que temos, trabalhadores, andam à volta de 100. Associados podem chegar aos 600. Mas trabalhadores à volta dos 100. Bom, então assim, num cálculo, se temos 121, se tivéssemos entre 100 e 600, bem,
teremos 20 mil? Teremos, talvez, no máximo, diria eu, mas estou a dizer-vos, estou a raciocinar convosco. Relacionar convosco em função, porque não temos, se nós sabemos quantos centros são, nós também podemos ir a cada centro e perguntar, e o que eu sei é que vai oscilando, os maiores têm 100, mas há centros que têm 15, 20, são pequenos. Portanto, por cima, não creio que possamos passar a fasquia dos 20 mil. Outra coisa é os adeptos. Os adeptos da ideia, não, isso aí, cada vez mais ela se expande mais a mais com este esforço que fazemos por estes meios eletrónicos. A outra questão, as obras complementares e autores espirituais que tínhamos aqui. Não abundam, não é tão profícuo a produção mediúnica, psicográfica, não é tão profícua como no Brasil. Também temos que respeitar os tamanhos, não é? Portanto, as populações são diferentes. Temos alguns autores espirituais, é interessante me recordar de um poeta alegre, um homem que esteve encarnado em Moçambique, depois de desencarnado, manifesta-se muito por um médium nosso, que vive aqui até na região, e vai publicando alguns livros. Tivemos o famoso Fernando Lacerda, que esteve aí no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Vamos tendo também, temos aqui um espírito engraçado, ele é finlandês, e manifesta-se por um médium de uma das casas que nós com quem trabalhamos, e vai produzindo também literatura interessante. Mas é interessante ver... A comunicação sai em português? Ele comunica-se, a psicografia é vertida em português, mas ele é finlandês, ele viveu na Segunda Guerra Mundial, suicidou-se na Segunda Guerra Mundial, e agora vai contando as suas coisas através deste médio. Mas, portanto, são produções de âmbito relativamente pequeno. De novo, são produções com a mesma dificuldade. Se vocês têm, todos, digamos assim, temos dificuldade em conferir natureza mediúnica, mesmo às produções maiores, como sejam as de Chico Xavier ou a de Divaldo Franco, uma vez que, lá está, a luneta mediúnica não foi utilizada da mesma maneira como Kardec. Agora, nós podemos ler tudo, se nós tivermos, por isso é muito importante nós termos o Beabá, o ABC, o AIOU bem consolidado, para podermos agora ler literatura. E ficarmos com as nossas ideias. Portanto, a produção que aqui se lê é fundamentalmente a que vem do Brasil, a maior produção. Livros de Divaldo Franco, livros de Chico Xavier, inclusivamente há cursos, como dizia aí a nossa telespectadora, depende. Sim, há casas que fazem estudos, por exemplo, da série psicológica de Joana de Ângeles, fazem estudos complementares. Está tudo certo, o conhecimento não faz mal a ninguém. O conhecimento não faz mal a ninguém. Ninguém é dono da verdade, não é? Portanto, e a filosofia é o amor ao saber. O saber é a busca contínua do conhecimento. A busca contínua do conhecimento é a busca da verdade. Mas a verdade absoluta não existe. Não existe. Portanto, o homem vai de verdade em verdade. Portanto, qualquer filosofia trabalha com o conhecimento e não com a verdade absoluta, porque essa não consegue lá chegar. Portanto, mas também para conhecermos as outras verdades, as várias versões, nós temos que ir a ler. É muito bom que toda a gente leia. Recomenda-se. Também ninguém deve. Vamos ver. Imaginemos que agora oferecem ao meu filho, algum familiar, que não sabe o que há de fazer ao dinheiro, oferece ao meu filho um Ferrari. E o meu filho ainda não tem idade para carta de condução sequer. E então, mas já sabe conduzir o carro, pede o carro ao pai para andar e tal, não sei o que mais. Ele deve conduzir o carro, embora saiba coisas? Não, se calhar deve ir primeiro tirar a carta de condução, aprender o código para não ferir os outros, e tal, não sei o que mais, e depois então vai se meter no carro, para poder perceber e tirar melhor rendimento
daquilo que é complementar. Toda esta produção complementar pós-Kardec é absolutamente útil, faz parte da dinâmica do conhecimento. E ainda bem que assim é, porque o Espiritismo não é nenhuma filosofia ou ciência desencarnada, ok? Portanto, continua. Kardec diz na Gênese, não é? Na primeira parte, parágrafo 55, ele diz que o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Sim. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, ele a adota. Seja a produção do próprio Espiritismo, porque também tem que progredir o Espiritismo, seja a produção de uma outra ciência. O Espiritismo tem necessariamente que progredir. Então, olhemos de novo para as leis naturais, para as leis divinas. Então, vamos lá. Se me permitem só dizer isto. Temos um primeiro registro histórico das leis divinas, não é? Por Moisés, há 3.200 anos. Desceu o Monte Sinai com o que ele via, a verdade que ele via das leis divinas, 10 mandamentos. Passado 1.200 anos, vem o referencial moral do Espiritismo, Jesus Cristo, e vem reformular essa lei. Mas espera aí, mas foi a lei de Deus que mudou? Não. Foi, pura e simplesmente, a interpretação que o homem fez da lei de Deus. E Cristo, realmente, como um ser muito avançado, mas a 1.200 anos de distância, uma sociedade sai da barbárie para a civilização. Portanto, reformula. E não é que passado 18 séculos não aparece um senhor, Hipólito Rivail, que escreve uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, que até tem um capítulo da estranha moral, em que ele não vem de novo, ele não vem emendar a lei de Deus. Ele vem corrigir algumas coisas, nem é Cristo sequer, os evangelistas, após a morte de Cristo, vão escrevendo umas coisas. Com as traduções, etc., chega uma moral estranha, que é feita um reajustamento. E claro que até mesmo no capítulo das leis morais, quando se pergunta estas 10 estão bem, o que diz a espiritualidade superior? Bom, essa é mais ou menos a de Moisés, vocês precisam ter uma catalogação. Fiquem cientes que nada tem de absoluto. Portanto, cumprir pelo menos essa já não é mau, mas nada tem de absoluto, necessariamente, não é? Portanto, isto tem que continuar. Bem, calmo de novo. Cotovelos, calar. Gente, nós estamos, o Vado vai entrar com a gente para encerrar. João, mais uma vez, obrigado, né? Eu já vou me despedir para o Vado poder encerrar com a gente. Obrigado pelo carinho, ter aceito o convite, estar com a gente, né? E quem sabe, nós vamos fazer uma final reunindo todo mundo, né? Para o João e o Adalberto cruzando para falar um pouquinho, né? O Japão e Portugal. Boa. Ok. Desde que seja em português, desde que seja em português. O Adalberto fala em chinês, um pouquinho. Eu acho que o Adalberto vai falar português, japonês, norueguês, ele fala todas, ao mesmo tempo, inclusive. Nossa, que é verdade. Ele fala gente, obrigado, João, Júnior, Vado, de novo, foi uma alegria estar junto. Eu já vou encerrando e espero o Vado terminar com vocês aí. Gente, obrigado por ter agregado esse projeto aí, da gente expandir esse conhecimento. Como é que funciona aí com vocês, com a gente, com os outros? Agora nós estamos começando a namorar Angola, tá? Só para deixar uma pincelada. E brigadão, João. Muito obrigado mesmo, viu? A terrinha, eu estou morrendo de saudade da nossa terrinha aí, né? Ainda vou voltar. Assim que voltar, eu prometo aí passar de novo aí, tá bom? Júnior, brigadão. Matias, um beijão no coração de todos vocês. Muito obrigado, pessoal, vocês terem participado e envolvido aí também, tá bom? De assistindo. E nós vamos dar sequência agora nesse projeto para conhecendo outras nações, outros países e outras culturas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Obrigadão, gente. Gente, obrigado, João, Júnior. João, Alexandre, Vado, fiquem na paz, nossos amigos, meus irmãos. Deus os proteja e guarde. Obrigado, viu, João? Enriquecedora a vossa experiência para nós. Deus os proteja aí nas terras além mar. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado.